Parte para sua entrevista e já recebe aqui a dermatologista e sócia titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, a doutora Letícia Ambrosano. Muito bom dia, doutora Letícia. Bom dia, Flávia. Bom dia, Daniel. Doutora Letícia Ambrosano, antes da gente partir, mas que a coisa absurda, né? É inacreditável que em agosto a gente tá falando de 33, 34 graus. Tava vendo a clima-tempo aqui, tá com previsão para amanhã de 34 e o sextou. O sextou também vai ser maravilhoso. Aí me desculpe que não vai ser só água. 35 graus. Pois é, e semana passada um frio danado, né? De domingo a quarta-feira, você saía de casa lá, você queria virar um esquimó, né? Sim. E me parece que esse final de semana também vai ficar mais ou menos assim. E a gente vai dar uma queda na temperatura Vai esfriar brusca. de novo? Vai esfriar de novo. Uma frente fria a partir de domingo. Ela está programada aí. Sabe como é que são as coisas da previsão do tempo, né? Mas que vem. Vem uma previsão. Vem aí uma. Ela pode dar uma. Mas eu falo que Campinas é assim, né? É uma semaninha de inverno pro ano inteiro, né? E não é assim que são extremos, inverninho lá. Chegou o inverno, você fica, coloca, depois nunca mais olha pro agasalho. Já deixa. E até aproveitando isso, essas extremidades, numa semana tá com 6 graus, por exemplo, no domingo retrasado, tivemos a temperatura mais baixa do ano em Campinas. Batemos a casa aí da mínima começando o dia com cerca de 7 graus aqui para Campinas, e com aquele ventinho que deixava a sensação ainda mais baixa. E de repente os 35 a gente deve ter nesta sexta-feira. O que o senhor faz na relação para a pele, para o cabelo? Tem impacto? Tem, principalmente a mudança de temperatura para o frio, né? Então, quando a gente sai do calor para o frio, as pessoas percebem uma mudança intensa de descamação no couro cabeludo, né? Então, é muito comum a gente apresentar um quadro de caspa mais intenso, tanto pela própria temperatura fria quanto pelo aumento da temperatura da água no banho. Para a pele, no geral, as pessoas costumam buscar mais a água quente resseca muito o corpo, né? E aí fica, quando você volta para uma temperatura, às vezes, muito alta, o teu corpo está começando a ajustar a quantidade de produção de óleos e de sebo, e aí você volta para o calor, então você está numa taxa de produção alta e você percebe a pele ficando mais oleosa, o cabelo ficando mais encebado também, quando você tem a transição de volta para a temperatura quente. E esse bate e volta, né? Porque, vamos lá, 7 graus semana passada, é isso. Você quer compensar de alguma forma, Exato. né? Vai pro banho e a resistência lá que aguente, né? Tem que ser quentinho. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Eu tomo banho quente. É por aí. É o que o pessoal que fala aqui, nossa, adoro o frio, mas na hora que queima a resistência, eu quero ver também. Eu quero frio. Eu gosto do frio, mas realmente, vai tomar banho frio na... Eu gosto de frio, não gosto de tomar banho no frio. É tipo isso, né? Agora, durante a prática de esportes, né? Assim, a gente fala para os atletas, essas pessoas que gostam de correr, fazer maratonas, vai ter a virada esportiva agora, né? Aqui em Campinas. O que a senhora recomenda, né? Para proteger a pele dessas pessoas e para quem tem, proteger o cabelo? Tá, para quem não tem, é muito importante também proteger, tá? Porque a gente não tem lugar de fala. Isso aí a gente vai ficar calado aqui. Bom, então vamos lá, né? Sempre uma questão importante que as pessoas perguntam dos cuidados do cabelo durante a atividade física, né? Para as mulheres que têm cabelos longos e para os homens também, não tem muito assim uma coisa miraculosa para fazer. Então a gente transpira mais durante a atividade física, a gente tem que higienizar após a atividade, de preferência sempre fazendo uma higienização de acordo com aquilo que a sua pele precisa. Então uma pele seca, usar um sabonete que tem um potencial mais de hidratante, no cabelo a mesma coisa, se o cabelo é seco, usar o tipo de shampoo correto e depois, se necessário, passar um condicionador, alguma coisa nesse sentido. Durante as atividades, acho que se for ao ar livre, é imprescindível que use o tipo de protetor ideal para a pele. Os homens queixam muito que durante a transpiração o protetor acaba escorrendo para a área dos olhos e dá ardência, às vezes sente vontade de coçar e piora. Incomoda bastante. Então hoje já existem alternativas que são justamente para esse tipo de pele que transpira mais, tem um potencial de adesão maior,
no rosto que não vai acabar escorrendo para os olhos. E existem, inclusive, os que já foram testados para que, se acontecer de pegar nos olhos, não tenha um incômodo tão alto. Então, hoje já tem protetor específico para esse tipo de pele. E também tem os protetores que são que aderem muito mais na pele, que são os protetores em bastão, que é muito mais fácil de aplicar também, tanto para o homem quanto para a mulher. Em relação ao cabelo, para a mulher que usa o fio mais longo, a gente sempre recomenda para tentar usar um tipo de elástico que não danifique, né, o fio, porque ele quebra mais mesmo durante a atividade física, principalmente se ele estiver muito justo. Mas acho que é o mais importante. E se hidratar durante a atividade, né? Isso para o corpo todo, para a pele. A pele é muito influenciada pela quantidade de ingesta hídrica. A gente tem colocado aqui no Transamérica Notícias, principalmente por causa desse tempo de ontem foi 12,2% de umidade relativa do ar. A gente não liga tanto, né? A gente não tem essa percepção muito grande de quando isso acontece, mas também é uma situação que precisa de uma atenção importante por nossa parte, para a gente se hidratar praticamente o dia todo. A gente sempre fala, né, de 2 litros de água por dia, mas para um período desse precisa até mais. E a umidificação de ambiente, né? Sim. E a gente está muito acostumado com um calorão desse, óbvio, liga o ar-condicionado. Sim. 12% fica ainda mais baixo, né? Fica muito desidratado mesmo. Vamos lá. Para deixar esse alerta, lógico, não é criação de pânico, nada, mas é muito necessário toda uma hidratação, umidificação de ambiente, né? Ter aquele umidificador ajuda demais. Demais. E também aquela umidificação das vias aéreas, né? Exato. Então tem que, não é a minha área de expertise, mas com certeza, assim, eu vejo, a gente estava comentando, né, das crianças que ficam mais resfriadas nessa época do ano, tem que ficar fazendo a lavagem do nariz. Eu particularmente acho difícil lavar o nariz de criança, também acho, mas aquele sprayzinho, sabe, o tempo todo, ficar passando neles, que já ajuda com o sorinho fisiológico mesmo, que já ajuda bastante, e inclusive na gente, adulto, né, a gente esquece, mas boa parte dos adultos também tem rinite, também precisam hidratar as vias aéreas, e muita água, muita água. E a gente vê aqui o alerta do próprio Climatempo, ela tem uma listinha, né? E um dos alertas para um período de agosto, eu ainda estou incrédulo com esse tipo de coisa. Para agosto, raios UV crítico, em extremo, e alerta para ressecamento de pele. Sim. A radiação UV, ela é muito relevante para a queimadura solar, né? É o principal componente para a gente poder ter câncer de pele. Nós temos uma exposição solar que é inerente ao nosso país, que é tropical, então mesmo que a gente não queira, a gente se expõe, né? Dentro do carro também nós estamos expostos, mesmo que a gente esteja com o vidro fechado. Então a aplicação do protetor solar hoje é a única maneira que a gente tem para se precaver. Óbvio que não são todas as pessoas que vão ter câncer de pele, né? Então, mas se a gente não se protege, a gente tem uma tendência muito maior. Principalmente as pessoas que são mais branquinhas, que queimam com maior facilidade. É protetor todos os dias e reaplicar pelo menos 2 vezes ao dia, não tem jeito. Para quem passa muito tempo no carro, lembrar de usar as luvinhas protetoras para as mãos, ou passar realmente protetor solar nessa região. Que com as mãos a gente lava o tempo todo, a gente acaba removendo, né? Mas passar alguma coisa para proteger as mãos, porque fica exposto mesmo, e aí aumenta o índice de câncer de pele. Terrível isso. Doutora Letícia, a senhora é titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Isso. Como começou aí a sua carreira? Como que a senhora falou, não, eu vou cuidar da pele das pessoas, eu quero que todo mundo esteja com a pele maravilhosa? Como começou essa ideia? Foi desde criança, já foi na adolescência, no adulto? Olha, não, eu acho que eu comecei a ter vontade de ser médica por volta da adolescência mesmo, com uns 15 anos. Decidi que seria médica, bastante influência do meu primo, que é cirurgião. Ele me levou para acompanhar algumas cirurgias, me encantei bastante. Não desmaiou? Não. Tá de boa. Muito daqueles programas Grey's Anatomy, né, que a gente ficava influenciado, queria salvar vidas. E aí eu passei na faculdade de medicina, eu sou paulistana, mudei para Campinas para fazer faculdade, e durante a faculdade eu tinha muito na minha cabeça que eu seria cirurgiã. Só que durante a formação também vi que não era muito do meu perfil, né, a cirurgia, só fazer a cirurgia como uma abordagem. Eu tenho um lado muito clínico, muito de bater papo, de conversa, de consultório, que eu gosto bastante, e sempre tive uma dificuldade de restringir qual público eu gostaria de atender. Então,
Na dermatologia, eu encontrei muito do que eu precisava, que era ter todos os públicos, né? Então, eu atendo... Todo mundo tem pele. Homem, mulher, criança, idoso. Existe doença, para quem gosta de tratar de doença. Existe a parte estética, para quem não quer trabalhar com a parte estética, para a parte de doenças. E você consegue operar. Existem cirurgias dentro da dermatologia que nem sempre são pequenininhas. Tem as pequenas, mas tem os procedimentos maiores também. E eu me senti muito à vontade nesse mundo, podendo ter ali uma abordagem multicêntrica de tudo que eu gostaria, não ficar restrita. Acabou que eu me especializei mais em transplante capilar e acabei ficando restrita no transplante, mas ainda assim eu tenho no meu dia a dia todo público. Então, eu tenho mulher, eu tenho homem, eu também, crianças não fazem transplante, mas eu também tenho mães que às vezes buscam para fazer um atendimento porque tem uma falha por uma queimadura, alguma coisa nesse sentido, e a gente tem todo esse atendimento. Então, eu me encontrei muito na dermatologia por isso. Que legal. Doutora, dentro dessa área, a evolução, né, da tecnologia e dos tratamentos, como é que a senhora faz um panorama disso desde o início dessa carreira e chegando agora em 2024? Porque a gente vê imagens, né, e outras informações de que há um avanço muito grande em toda a área de medicina, mas nesta área de dermatologia, inclusive nesta área de transplante capilar, cresceu muito, né? E muito. A procura também. Muito. A tecnologia ela é uma parte essencial para a evolução médica, não tem jeito, né? Então, a gente vai ter cada vez mais a tecnologia nos auxiliando. No mundo do transplante, se você pensar os transplantes de 20 anos atrás, a gente fala daquele resultado do cabelo de boneca que ninguém quer ter. Hoje você vê pessoa na rua que fez transplante e você nem sabe que fez transplante. Entende? Então, a delicadeza, a sutileza, tudo isso, óbvio que foi a evolução da mão do médico também, que conseguiu trazer ali mais naturalidade com os resultados, mas com certeza os dispositivos tecnológicos que nos auxiliaram a trazer um resultado muito mais natural para o paciente. Então, antes a gente tinha uma cirurgia que a gente tinha que tirar uma tirinha da pele do paciente e a gente fatiava folículo por folículo para depois encaixar o folículo na pele. A delicadeza para você colocar era muito mais difícil, porque você acabava fatiando 2, 3 folículos juntos e colocava em tufinhos mesmo, que é o cabelo de boneca. Hoje não, a gente tem um dispositivo que tem 0,7 milímetros de diâmetro, que a gente consegue fazer um furinho em cada um dos cabelos do paciente e um bisturi para inserir de volta esse cabelo muito menor, de 0,2 por 0,6, entendeu? Então, assim, é bem pequeno, é praticamente imperceptível. E aí você tem um transplante ali muito mais delicado, um resultado muito mais delicado. Quanto tempo dura uma cirurgia de implante capilar, em média, mais ou menos? Eu vou considerar uma cirurgia que vai ter mais ou menos uns 10, 12 mil fios, vai demorar umas 6 horas. 12 mil fios? Se a gente for trabalhar uma cirurgia que a gente chama de mega sessão, que a gente tira fio corporal, barba, tórax, que a gente vai trabalhar 20, 30 mil fios, aí são 12, 13 horas de procedimento. E dá para fazer com fios do tórax? Dá. Porque no tórax, beleza, porque aqui já não tem muita coisa. Dá. Então, assim, né, pra gente poder decidir como que o transplante vai ser feito, o principal é a área doadora. Tá. Né? A área doadora no couro cabeludo é essa região que todo mundo chama do paralama, né? Aquela parte que sobra das laterais e da nuca. E existem esses outros fios que podem ser viáveis. Tem que ter uma avaliação da barba e do tórax. Só que eles crescem como barba e tórax. Tá. Então tem uma cosmética diferente mesmo do fio do cabelo. Mas às vezes é a alternativa que o paciente vai ter para poder ter um cabelo um pouco mais cheio, um volume um pouco melhor. E doutora Letícia, como que funciona esse procedimento? Como os pacientes, como as pessoas que estão nos ouvindo aqui podem lhe procurar para poder fazer todo esse procedimento? Como funciona todo o processo? Tá. Então, assim, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas hoje em dia tem uma... Eu vou falar esse termo, talvez não seja, mas uma invasão em algumas partes médicas por outros profissionais, né? Então, o transplante capilar é uma cirurgia regulamentada apenas para profissionais médicos. É importante saber disso. Existem lugares que são odontologistas que fazem, farmacêuticos, e é uma clínica que está ilegal, porque não é para ser desse jeito, tem que ter um médico responsável pela cirurgia.
Então, o primeiro passo é realmente identificar se o que a pessoa tem é calvície para poder fazer a cirurgia. Existem outras indicações, como falhas, cicatrizes que nós podemos também transplantar, mas a principal indicação da cirurgia de transplante capilar é calvície. Então, meu cabelo está caindo faz 2 meses, quero fazer um transplante. Não é esse o passo. Então, determinando que tem a calvície, tem que passar por uma avaliação médica para saber se o que a gente consegue entregar cirurgicamente vai atender a expectativa do paciente. Eu costumo falar que a cirurgia ela não dá errado. Sempre o cabelo cresce e a gente tem resultados maravilhosos. Mas se esse resultado não é compatível com a expectativa do paciente, a cirurgia não valeu a pena. E isso precisa ser alinhado previamente a ser executado o procedimento. Então, o primeiro ponto é ver se o que o paciente quer pode ser alcançado cirúrgico. Senão, daí não faz, né? E aí tem uma avaliação que a gente faz da área doadora. Então, se existe bastante cabelo na cabeça, a gente aborda preferencialmente o cabelo da cabeça. Vamos avaliar quantos fios podem ser retirados, qual é o perfil do cabelo e qual a capacidade que esse cabelo tem de cobertura. Uma consulta, a gente já resolve se é possível fazer a cirurgia. O paciente sendo saudável, não tendo nenhum risco, né, para ser submetido ao procedimento, a gente poderia operar no dia seguinte, se bobear. E chega o paciente com aquela expectativa de que ele vai sair tendo aí uma calvície até um pouco mais avançada e vai sair com Elvis. Eu não ia colocar o 90% falar, eu vou ter o topete do Elvis. Eu quero ter o cabelo de cantor de heavy metal. Aí não, também. Não. Você tem que ter certa realidade. Não, o cabelo do cantor de heavy metal até pode acontecer, porque o cabelo cresce. O problema é porque ele vai ter pode ser que ele não tenha o cabelo tão cheio quanto ele gostaria. Então, o mais importante é entender se a gente consegue entregar aquilo que o paciente busca. É a maior dificuldade em qualquer procedimento que trabalha a parte estética. Então, eu quero ter a boca da Angelina Jolie, eu quero ter o nariz da Gisele Bündchen. É difícil, porque você é você, a Gisele Bündchen é a Gisele Bündchen, então não dá para fazer igual em todo mundo. Cada um. Exato. Não tem como. E doutora, ficar com o cabelo, quem tem, as mulheres, né, que tem o cabelo mais comprido, ficar com ele muito tempo amarrado, muito tempo preso, pode gerar algum dano? E também a alimentação interfere no nosso couro capilar? Sim. Então, a respeito de amarrar o cabelo, né? Vão ter 2 coisas que são importantes. O tipo de elástico, porque o elástico ele pode fazer uma quebra no fio. E você não vai ter queda, você vai ter quebra. Então, a gente sempre fala, tem um nome que é o scrunch e de cetim. É o melhor tecido para amarrar cabelo, porque ele vai fazer uma menor fricção no cabelo. E a tensão com que o fio é amarrado. Então, às vezes, a gente vê aquelas pessoas que fazem dread ou que faz aquelas trancinhas muito justas, dependendo, ou bailarina, que amarra muito, muito apertado o cabelo, isso vai fazendo um arrancamento do fio no longo prazo, né? E aí pode ficar com falha permanente, porque faz uma inflamação, tanta inflamação no mesmo local, que forma uma fibrose e o cabelo não nasce, principalmente na região da linha frontal, que isso acontece. Então, são os principais cuidados que tem que ter ao utilizar a opção de amarrar o cabelo. Não pode ser tão justo, tem que soltar de tempos em tempos e, às vezes, passar uns dias com o cabelo soltinho para poder compensar também. Boa. E a alimentação, desculpa, não tinha respondido. A alimentação, ela interfere bastante, então... Tudo que tem um alto consumo de gordura e açúcar vai piorar um pouquinho a nossa parte de oxidação. Então, é um potencial oxidativo mais alto e também isso vai ser transferido na nossa pele com, às vezes, queda dos fios e a qualidade do couro cabeludo ele se torna um pouco mais encebado. Quando você perceber, às vezes está consumindo muita gordura na alimentação, percebe que seu couro cabeludo também está ficando mais oleoso. E aí, às vezes, vai requerer uma lavagem diária, coisa que às vezes a pessoa não faz. As pessoas que são calvos, assim, a calvície, ela é hereditária ou é causada por algum desses artefatos, alguma alimentação, ambiente? Estresse. Não tem jeito. Se for estresse, você está muito estressado, viu? Se for estresse, eu vou já pro spa. Ela é genética. Tá? Ela é genética, não tem muito... não necessariamente se seu pai é calvo, você vai ser calvo. Existem graus de calvícies diferentes dentro da própria família e pode ter influência dos 2 lados, tanto da parte materna quanto da parte paterna. Mas existe o que a gente chama de epigenética, que é como o nosso meio muda uma coisa que está definida na nossa característica, né? Então, os estresses do dia a dia, a alimentação, os cuidados que a gente tem na nossa saúde também impactam. Então, uma coisa que
aconteceu muito na pandemia. Pessoas que tinham um grau de calvície muito levinho, pós-Covid, o cabelo caiu pra caramba, porque o Covid é uma doença muito inflamatória e teve um impacto, às vezes com uma perda de 60% do volume capilar. E para quem é calvo, esse volume não volta todo. Volta parcialmente, mas não volta todo, mesmo fazendo o tratamento adequado. Então, o ambiente influencia bastante. Acho que foi meu caso. Imagino. Caiu tudo na pandemia. Doutora Letícia, até para a gente tirar algumas dúvidas, nossas próprias dúvidas, porque a gente fala bastante de calvície ou perda capilar e sempre se liga ao público masculino. Mas existe essa perda capilar também em mulheres. E até lembrando um caso que se tornou mundial, claro, tudo que aquilo aconteceu no Oscar com a atriz Com a Jada Pinkett Smith, que é a esposa de Will Smith. Teve tudo aquele entrevero, né? Tapa na cara, mas tudo aquilo foi gerado pela piada com a alopécia, né? Piada entre aspas, com a esposa de Will Smith, a Jada Pinkett Smith. Como é que se explica a alopécia em mulheres e daquele estágio? A alopécia é o nome médico para perda de cabelo. Então, ele é o primeiro nome. Igual o meu é Letícia, eu tenho meu sobrenome Ambrosano. A gente precisa de um sobrenome para determinar qual é a causa dessa perda. Tá? No caso da Jada, o que ela tem é uma alopécia areata. Ela tem uma alopécia areata total. Então, ela pode perder todo o cabelo do couro cabeludo. Não é uma perda permanente. Dependendo do tratamento, pode tratar e voltar a nascer. A gente sabe que existem situações que são bem graves, são muito difíceis de voltar e a pessoa acaba realmente não tendo os fios de volta, mas eles são tratáveis. Na teoria, eles podem ser tratados e voltar a nascer. Então, a alopécia areata é o caso dela, que não é uma alopécia androgenética, que é o caso das calvícies. Então, a gente tem a alopécia androgenética masculina clássica, que é esse padrãozinho das entradas, que vai aumentando também a região da coroa e vai juntando, que foi a propaganda do Burger King até um tempinho atrás, né? E na mulher, a gente costuma chamar de alopécia de padrão feminino, que a perda, ela tem alguns outros fatores que não apenas os hormônios androgênicos, e ela costuma ficar com a região central da cabeça cada vez mais ralinha, você vai vendo mais o couro, até que vai alargando essa risca central, você vê bem a cabeça da mulher. Como no caso da alopécia areata, então, é uma doença autoimune, também ela é genética, você não adquire essa doença, você não transmite essa doença, e o tratamento dela está nas patologias autoimunes. Então, hoje a gente tem o que a gente chama dos imunobiológicos, né, que vão tentar modular o comportamento da resposta da pessoa para poder voltar a fazer o cabelinho nascer e crescer. No caso das alopécias androgenéticas, alopécia de padrão feminino, a gente tem um comportamento hormonal muito, muito relevante, que é da parte da testosterona. A testosterona é transformada num subproduto por uma enzima e esse subproduto chama DHT. O DHT gruda no folículo e manda um sinal para o seu folículo que o fio tem que ficar pequenininho. E aí uma hora esse fio vai diminuindo tanto que ele para de nascer. E aí o tratamento ele é muito mais relevante nesta parte, que é dessa transformação, e outras medicações que a gente usa para talvez retomar o ciclo capilar no crescimento. Diferente da areata, esse tipo de perda pode ser permanente. Então, a pessoa pode perder o cabelo e o cabelo não ter como voltar a nascer. Daí o folículo morreu e morreu para sempre. Nesse caso, cabe transplante ou não? Na areata, não. Na alopécia de padrão feminino e na alopécia androgenética, sim. E só para a gente voltar em um assunto que foi que a senhora citou aí, a Covid-19. É impressionante o impacto dessa doença em tantas áreas que a gente nem tem ideia. Sim. Assim, estou falando a gente como um público leigo. E a senhora trazendo aí do tamanho da inflamação que causa, né, a Covid-19, trazendo esse impacto também para essa área de capilar. Sim. O cabelo, ele é muito sensível às alterações do nosso corpo. O primeiro lugar que o teu corpo vai privar de nutriente, que vai privar em qualquer ocasião, é o cabelo. O cabelo e as unhas. Né? Então, a gente fica estressado, o cabelo cai. A gente dorme mal, o cabelo cai. Tudo faz o cabelo cair, porque ele é muito sensível mesmo. Então, o nosso corpo ele tem uma resposta ali de reação assim, nossa, eu tô num estado de estresse, para onde que eu vou mandar mais nutriente? Para o meu cabelo ou para o coração? Ou para o pulmão? Ou para o rim? Então, o cabelo não é um órgão vital.
A gente vive sem cabelo. A gente não quer viver sem cabelo, mas a gente vive. Então, o seu corpo manda os nutrientes para essas outras regiões. Doenças que têm uma resposta muito inflamatória, o cabelo cai muito. E aí é difícil de fazer voltar, porque você precisa compensar toda essa inflamação para depois restabelecer o ciclo capilar. Então, é sempre a resposta com queda. Se o cabelo cai com estresse e com noites mal dormidas, como é que vocês estão fazendo lá com aquela menininha de 2 anos? Pois é. Olha, eu já falei pro meu marido que ele não pode ficar calvo, porque ele vai fazer a propaganda negativa pra mim. Então, primeiro sinal de começar a cair o cabelo, trata. Não tem alternativa. E eu também, né? Então, a gente fica, assim, o tratamento da queda, que não é da calvície, ele é um pouco mais fácil, ele é medicamentoso, com vitaminas, mas eu falo assim, o mal do mundo é o estresse. Se você uma pessoa que senta no meu consultório e pergunta assim, você anda estressado? Tipo, doutora, quem não está estressado, né? Então, eu sempre costumo brincar, não o estresse do dia a dia, um estresse um pouco mais intenso, né? Mas, sim, então eu vejo muito que as famílias que têm criança pequena, que dormem mal, têm uma queda muito mais intensa dos fios e não tem muito como... não tem muito o que fazer, você vai ter que medicar ou tentar melhorar o aporte nutricional para minimizar essa queda e torcer para a criança voltar a dormir logo, que é o nosso caso. A gente vive numa sociedade de ansiedade. Né? Sim. Então, é tudo para agora. Tudo para agora. Né? Exatamente. Tudo para agora. Agora, doutora Letícia, como as pessoas fazem para lhe encontrar, né, suas redes sociais, consultório, quem quiser fazer aí uma consulta, saber cuidar da sua pele, cuidar do seu cabelo, como as pessoas fazem para lhe encontrar? Eu vou... Meu sobrenome é um pouco difícil, eu vou soletrar aqui para vocês. O meu Instagram é o @DRA Letícia Ambrosano, AMBROSANO. Lá no meu Instagram tem todos os meus contatos profissionais, que são fáceis para agendar os atendimentos. Eu faço atendimento tanto da parte capilar, que não é de transplante, quanto da parte de transplante para homens e mulheres, sobrancelhas, barbas e afim. É bem facinho. Muito bacana. Então, doutora Letícia Ambrosano, DRA Letícia Ambrosano, tá lá no Instagram. Estou vendo aqui, muito bacana, tem várias dicas, é muito legal mesmo. Eu gosto. Acho que faz diferença, né? Você tem informação para poder tomar a decisão. Eu sempre falo isso. Então, meu amigo, minha amiga, você que está na dúvida, acabe com a sua dúvida agora. Entre agora mesmo no @DRA Letícia Ambrosano, com M, certo? O Ambrosano, para você aí ter todas as informações, mandar mensagem, você pode ligar e, claro, ter aí uma grande mudança na sua vida, né? Muda muito. Muda, doutora Letícia Ambrosano, queria agradecer aqui essa participação no Transamérica Notícias. Eu que agradeço, muito pessoal. legal para essa manhã quente, né? Sim. E semana que vem já muda tudo de novo. E é trabalho para dermatologista. Isso aí, vamos cuidar dos cabelinhos. Tratamento capilar. Ô, dureza de períodos, viu? Tá complicado, né? Tá complicado. E é difícil tratar. A gente é difícil tratar, mas tratar ainda um bebê, 2, 3 anos, para que ele entenda que você tem que colocar aquele jatinho, tesourinho, para grito, né? Que a pediatra não me escute, mas eu já desisti de fazer essa lavagem com a seringuinha. Agora eu só tô no sprayzinho mesmo, que é o que eu consigo. Vai no sprayzinho, já tá bom, né? Exato. E umidificar o ambiente. Exato. Melhor coisa. Doutora, muito obrigado. Obrigada, pessoal. Essa gentileza de atender a Transamérica. Eu que agradeço o convite, pessoal. Um bom dia. Bom dia. A gente vai finalizando, porque o Nando, esse sim, olha lá. Esse tá cheio de cabelo, ó. Esse tem lugar de fala. Esse tem lugar de fala. Esse dá invejinha. Ó.